começando mais um episódio no nosso PodCis. Hoje a gente tem um tema bastante importante, que é o fascismo e o fascismo na atualidade. A gente trouxe alguns convidados que irão responder algumas das nossas perguntas, elaboradas pela nossa própria equipe. São perguntas bastante simples, simples também de ser respondidas. E eu queria já começar perguntando qual é o contexto histórico do fascismo, como foi que se deu o fascismo, como é o fascismo, enfim. Bom, o fascismo, ele tem sua ascensão na Itália, comandado por Benedetto Mussolini. E ela está ligada à Primeira Guerra Mundial, ou à Grande Guerra, como era chamada na época, sabe? A crise interna que a Itália estava passando na época era relacionada à sua unificação, e outro ponto importante foi os processos de industrialização, já que a Itália era bem diversificada em sua economia. E pegando o gancho da sua fala, eu queria fazer outra pergunta bem fácil, na verdade. Eu acho que você pode até complementar a sua fala da primeira pergunta. Eu queria saber como foi que o fascismo se instalou em nossa sociedade e como a gente pode enxergar o fascismo atualmente. E todos os elementos só precisavam de um gatilho para se restaurar, que foi a Primeira Guerra Mundial, onde a Itália já entrou atrasada, tendo em vista as crises que o país enfrentava. Mas no decorrer da guerra, a Itália mudou de lado, declarando que a Alemanha era uma inimiga, que se aliando à França. A Inglaterra, na esperança de conseguir mais território que havia sido prometido caso tivesse a vitória, que os ajudaria no seu processo de modernização. Mas isso não lhe foi concedido, mesmo com a vitória de seus aliados, gerando um sentimento de frustração no povo, fazendo com que qualquer medida, mesmo que radical, mas que viesse com um processo de melhoria das crises com a facilidade de que fosse aceitadas por a população. E nesse contexto se instalando na Itália. E eu queria que você explicasse de uma forma mais detalhada o que é o fascismo. E eu queria também que você explicasse quais são as suas características. O fascismo é um movimento político, econômico e social. Ele se desenvolveu em alguns países europeus no período após a Primeira Guerra Mundial, principalmente naqueles que enfrentavam graves crises econômicas, como a Itália e a Alemanha. Apesar disso, esse conceito é frequentemente mencionado em discursos políticos atuais. De forma geral, o fascismo é um regime autoritário com concentração total do poder nas mãos do líder do governo. Esse líder deveria ser cultuado e poderia tomar qualquer decisão sem consultar previamente os representantes da sociedade. Além disso, o fascismo defende uma exaltação da coletividade nacional em detrimento das culturas de outros países. Além de totalitários, os governos fascistas objetivavam expandir seus territórios por meio de conflitos internacionais. Para isso, realizavam altos investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra. Para garantir a manutenção de seu governo, os líderes fascistas controlavam os meios de comunicação de massa por onde divulgavam sua ideologia e controlavam todas as informações disseminadas. Qualquer crítica ao governo era aniquilada mediante o uso da violência e do terror. Aqueles considerados inimigos de um governo fascista era punido com prisão ou morte. Dessa forma, o fascismo é classificado em 5 características: chauvinistas, antiliberal, antidemocrático, antissocialista e antioperário. Sistema unipartidário, culto ao chefe ou líder, desprezo pelos valores liberais, desprezo pelos valores
coletivistas, vitimização de determinados grupos da sociedade, o uso da retórica contra os métodos políticos tradicionais, exaltação dos valores tradicionais, mobilização das massas e controle total do Estado fascista. De tudo que a gente falou, de tudo que a gente conversou, de tudo que você nos explicou, qual o contexto do fascismo, como ele se instalou, você falou de uma forma detalhada o que é o fascismo e quais são as suas características principais. Eu queria que agora você me respondesse como identificá-lo na atualidade. Como é que a gente pode identificar o fascismo? Antes de vir a tempos atuais, é interessante dar uma revisada na história e ver como o fascismo influenciou outros movimentos e assim chegar na atualidade. Já podemos iniciar com o nazismo, que é uma forma de fascismo que foi imposta na Alemanha, onde foi construído um Estado totalitário. O austrofascismo, que foi um regime instalado na Áustria, que esteve enraizado no catolicismo político da Áustria. Tivemos também o franquismo, que assim como o salazarismo, em Portugal, foi uma modalidade praticada na Espanha que fez referência à figura do general Francisco Franco. E também tivemos no Brasil, que foi o integralismo brasileiro, que ideologicamente defende a propriedade privada, o resgate da cultura nacional, o moralismo, entre outras características. E estes seriam alguns dos países onde aconteceram movimentos que tiveram inspiração fascista. É importante ressaltar que o fascismo hoje em dia se torna um termo muito banalizado, já que em muitos momentos ele pode ser usado de forma muito banalizada, já que ele está presente, ele não tem apenas uma característica, ele tem várias características. E não necessariamente uma pessoa fascista, ele vai ter todas as características do fascismo. Então, hoje em dia, a gente vê ele presente em diversos discursos de políticos, mas que muitas vezes passam despercebidos, por o simples fato de estar inserido em uma democracia, e achar que, por esse motivo, vai anular as ações fascistas. Do nosso episódio de hoje, que a gente teve esse tema bastante importante, que é o fascismo e o fascismo na atualidade, a gente pôde perceber que o fascismo é uma ideologia, que os fascistas aceitavam a movimentação pelo lucro, que também a necessidade da indústria em defender o interesse nacional, acima do lucro. A gente também percebeu que a conclusão do fascismo ela terminou na derrota da Segunda Guerra Mundial da Alemanha, Itália e Japão, que eram os três países, né, que adotavam a forma estatal fascista e que teve fim depois da Segunda Guerra Mundial, depois que eles foram derrotados. Eu queria encerrar o podcast de hoje deixando um pequeno trecho de um áudio de um cara bastante famoso no TikTok, que tem um perfil bastante recomendado e reconhecido por trazer assuntos importantes à nossa sociedade. E ele fala do fascismo, e eu queria deixar esse áudio agora para que a gente possa se aprofundar mais no assunto. Fascista. Porque a palavra fascista está sendo usada como xingamento, está muito claro. Mas será que está sendo usada da forma correta? Qual seria uma boa fonte de informação para ficar claro o que é fascismo? Que tal o livro do próprio criador do fascismo, Benito Mussolini, A Doutrina do Fascismo? Olha o título desse capítulo do livro: A Rejeição do Individualismo e a Importância do Estado. Parece alguma doutrina que anda por aí que começa com socia e termina com lismo, não parece? Vou ler mais algumas partezinhas desse capítulo. O fascismo é o oposto ao liberalismo clássico. O liberalismo negou o Estado em prol do indivíduo. O fascismo reacerta os direitos do Estado como expressão de real essência do indivíduo. O conceito fascista de Estado abraça tudo. Fora deste conceito, nenhum humano ou valores espirituais podem existir, muito menos ter valor. Antes de ser fascista, Mussolini era socialista da linha tradicional bolchevique, comunista, leninista. Mas então ele disse que o fascismo seria uma evolução do socialismo. Na Itália, ele diferenciou o fascismo falando que deixou de ser um partido para ser uma ação concreta. E na prática vimos que foi parecido com o que aconteceu na União Soviética, exceto que na Itália ainda tinha algumas empresas de fachada, mas no final das contas elas eram controladas pelo Estado. E aí? Você que xinga todo mundo de fascista, identificou alguma semelhança? É isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje.
com um tema bastante importante, que é o fascismo e o fascismo na atualidade. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui e queria agradecer também aos nossos convidados que foram bastante atenciosos com a gente, aceitando o nosso convite. Muito obrigada a todos.